Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Odete Costa, sou cientista social e antropóloga e aqui você vai sempre encontrar assuntos sobre reposição hormonal, sobre hormônios bioidênticos. Então, se sinta em casa, seja muito bem-vinda. Olha, já vai tacando o dedo no like aí, já vai se inscrevendo se você não se inscreveu. Fica comigo, vamos aprender juntas. Hoje eu vou falar sobre um artigo que eu achei no Google Acadêmico, muito interessante. Fala sobre hormônios bioidênticos com uma abordagem muito interessante. O nome do artigo é Me Sinto Outra Pessoa, entre aspas. Testemunho de transformação via modulação hormonal bioidêntica. Esse texto é da Fabiola Roden e Camila Silveira Cavalheiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Esse artigo eu encontrei procurando outros artigos que falassem sobre hormônio bioidêntico, origem e tudo mais. E aí não tem muita coisa. A maioria dos artigos, pelo menos em língua portuguesa, a maioria dos artigos são de médicos em cima do muro, onde eles não sabem se a modulação bioidêntica pode causar câncer ou não. Aí tem uns que afirmam que causa câncer tanto quanto os hormônios alopáticos. Aí, eu não achei muita coisa dizendo o que realmente representa a reposição hormonal, a modulação hormonal bioidêntica. E eu achei esse texto das duas antropólogas e eu achei fantástico. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo, que aí você clica, dá para ler pela internet, você vai gostar muito desse texto. Então, as autoras, elas começam o artigo colocando o testemunho, que elas colocam como testemunho, de uma usuária. Eu vou ler para vocês um pedacinho. Quero dividir minha nova vida com vocês. Estou pouco menos de 15 dias do meu tratamento e sou uma nova mulher. Exatamente, nova mulher. Hoje não arrasto mais correntes, não sinto dores, não estou exausta para brincar com meus filhos. Hoje o mundo não é cinza. Tenho disposição, sem cansaço, faço minhas tarefas diárias sem sofrer. Retomei uma vida tão sonhada, tão esperada, voltei a estudar, a me amar, tenho apetite, sim, fome. Acreditem, nem fome eu sentia pela exaustão adrenal. Levo a vida hoje com muita leveza e dormir hoje é dormir de verdade, sem pesadelos, e o despertar é sensacional, sem cansaço, disposta e feliz. Não falo de uma felicidade absoluta, tenho adversidades, mas sei lidar com elas de uma maneira mais serena e lúcida. Eu, de verdade, recomendo a todos que possam lutar pelo seu bem-estar e saúde e façam esse investimento. Eu agradeço muito a Deus por colocar pessoas do bem como o moderador do grupo do Facebook, que tem sido a chave para que essa felicidade aconteça. Sinto-me feliz e desejo que todos a possam encontrar um dia. Bom dia. Essa é a postagem de uma usuária de modulação hormonal bioidêntica. As meninas fizeram um trabalho colhendo informações de um grupo da rede social Facebook. Elas escolheram um grupo que tinha maior número de mulheres, maior número de homens, maior número de postagens diárias para poder fazer o artigo. Elas conseguiram perceber uma série de coisas que eu achei muito interessante. A primeira delas é essa alegria em testemunhar, que elas usam esse termo, testemunhar, porque elas estão fazendo um paralelo como se fosse uma igreja, a igreja do bioidêntico. Mas é porque o que talvez elas tenham deixado passar e que não sabem, devem ser jovens, não sofreram nenhuma queda hormonal, talvez elas não tenham noção do quanto é gratificante você estar numa situação, eu até me emociono, ó, de você estar numa situação tão calamitosa, tão difícil, e você fazendo a modulação bioidêntica em questão de dias. Você consegue ver uma diferença tão grande, tão gritante, que você não tem outra coisa para fazer a não ser levantar a bandeira e dizer: gente, eu achei algo que realmente mudou a minha vida, porque realmente muda. Você só percebe quão estranha e quão arrastando correntes. Eu gostei do termo que a moça se descreveu no Face, porque esse era o termo que eu usava. É como se eu estivesse arrastando correntes, né? É um peso, é uma agonia, é uma sensação muito ruim. Quando você começa a repor, você sente a vida voltando para você. Aí como não se alegrar com isso? Como não sair gritando para
4 ventos, inclusive aqui elas colocam, né, essa questão da publicidade, né, de você publicizar a trajetória de sofrimento e a busca de um encontro de transformação como resultado de todo o investimento feito. É isso, exatamente, é isso. E é tão interessante que eu me lembro quando eu comecei a fazer a reposição hormonal, não é tão barato, né, não é algo assim muito acessível. Aí eu pensei, bom, paro de comprar bolsa, paro de comprar sapato, paro de fazer o que for para eu cuidar do meu corpo, porque eu quero esse bem-estar sempre comigo. E aí ela fala justamente disso, dessa questão do investimento, que as palavras usadas pelos participantes do grupo é sempre investimento. Aí fazem comparações com carros, né? Você não leva seu carro no mecânico, você não faz revisão, você não compra os melhores aditivos para o seu carro. O seu corpo é o seu carro, então você tem que cuidar dele. Elas notaram isso, né? Essa questão de colocar como investimento e tudo. Eu achei legal demais a abordagem delas, porque elas conseguiram ver do lado de fora. Vou ler outro pedacinho aqui, ó. No que se refere aos hormônios, estes parecem ter se tornado uma espécie de linguagem comum para falar dos mais diversos problemas ou benefícios. A lista vai desde mal-estar, cansaço, problemas de crescimento, de libido, de sono, de humor, até o que seriam os seus efeitos positivos na performance física, no intelectual, no prolongamento da juventude, na manutenção da beleza. Essa questão aqui, ó, prolongamento da juventude e manutenção da beleza. As duas autoras notaram que os participantes tinham um olhar muito voltado para essa questão da prolongação da juventude, o prolongamento. E é interessante que eu sinto a mesma coisa, porque a sensação que você tem com a modulação hormonal bioidêntica é que você volta a ter 15, 20 anos, num corpo de 49 anos, 50 anos. Certinho? Já tô indo para 50. Aí o que acontece? Dá mesmo uma alegria. E a questão da manutenção da beleza é porque você tava com a pele sem viço, uma pele seca, estranha. Aí de repente você nota que a pele começa a rejuvenescer. Você nota que se você for para academia e der o seu melhor, você vai ter resultado. Você nota que você já não engorda mais com aquela facilidade. Qual que é o seu papel? Você tem que manter essa beleza, que é o que? O bem-estar interno e o bem-estar externo. Você é incentivada a ir para academia, inclusive quem cuida da gente, quem faz a modulação hormonal, sempre diz, olha, faça dieta, emagreça, vai fazer academia, vai fazer musculação, aí você aprende que musculação é vida. Elas observaram também essa fascinação que o grupo tem pelos hormônios, que eu também tenho, meu Deus, como não? E quando você começar a fazer sua modulação hormonal, você também vai ter, porque não tem como não ter, gente, não tem como. Aí elas viram a questão das informações reveladoras, né, sobre a nossa sociedade, no que se refere a gênero, idade e a saúde. Elas fizeram um perfil sociodemográfico dos participantes, por meio de percepções no acompanhamento cotidiano. Durante a pesquisa, elas observaram que homens e mulheres apareciam igual número no grupo, postavam com a mesma frequência e tinham entre 35 a 65 anos. E quanto ao poder aquisitivo, em função da ênfase frequente nos altos custos de manutenção do tratamento, consultas, exames e hormônios manipulados, aí elas chegaram à conclusão de que os participantes possuem alguma estabilidade financeira e acesso a recursos financeiros. O tempo todo tinha alguém no grupo falando sobre o alto custo, mas que valia a pena, e chamava isso de investimento. Elas acharam isso muito interessante, chamar o tratamento de saúde de um investimento, porque estavam investindo na própria saúde. E uma coisa muito interessante que elas notaram também é que no grupo investigado, os usuários buscavam a modulação hormonal por causa dos sintomas e diagnósticos que a medicina tradicional não deram conta. Ou seja, as pessoas chegavam com queixas e essas queixas nem sequer foram levadas em contas, né? Alguma delas. E outras situações também incluem tratamento cujos efeitos colaterais são considerados inaceitáveis, tipo a reposição hormonal de farmácia, faz um mal lascado, né? Essa sim dá câncer, porque são anti-hormônios, não são hormônios de verdade, né? Não são produzidos pelo corpo. E elas notaram também que é comum no grupo termos como os médicos, o Conselho Federal de Medicina e a medicina, para se referir a grupos ou pessoas interessadas em manter uma população adoecida. E também a Anvisa não escapa disso, né? Então estava
estava sempre em voga no grupo, o que não deixa de ser verdade, né, gente? Porque é muito interessante para a indústria farmacêutica não ter a solução exata para o problema, porque a pessoa tendo saúde, ela vai parar de usar o medicamento. Então, é daí que surge essa questão do lobby do adoecimento. Os médicos, eles já são formados para acreditar na indústria farmacêutica, eles são incentivados a fazê-lo. Inclusive, a coisa chega para eles prontinha, né? Eles recebem a visita de um representante no seu consultório, tem ali a amostra grátis, a pessoa chega com um estudo, com um artigo, com uma publicação dizendo que aquilo é bom, que não sei o quê. Aí ele foi ensinado de que a indústria farmacêutica é maravilhosa, é corretíssima e sofre constantes fiscalizações e são ensinados a ter um certo asco, uma certa aversão às farmácias de manipulação. E onde é que nós fazemos os nossos bioidênticos? Na farmácia de manipulação. E também tem o desconhecimento. Aprenderam que reposição hormonal dá câncer, que é um fato. A reposição hormonal com anti-hormônios vai dar câncer mesmo. Porque foram milhões de mulheres que fizeram testes e que sofreram, né, por causa disso. Eu vou ler um trechinho do livro Terapia de Modulação Hormonal Bioidêntica, dos autores Efraim Ozoa, Nathan Levy e Reginalda Russo Aguiar. A história da reposição hormonal e as controvérsias. Olha, em 1943, Allen W., dentro dos recursos disponíveis de então, extraiu e isolou da urina de éguas prenhes os estrógenos que um animal produzia, chamados de estrógenos conjugados. Estes continham estrógenos do animal, entre eles a equilina. Estes hormônios equinos são, portanto, bem diferentes dos hormônios humanos. Hoje nós sabemos que fazem mal para nós. Em 1966, houve o início de tratamento de mulheres através da terapia de reposição hormonal, usando-se principalmente esses estrógenos conjugados equinos. Até 1975, 6 milhões de mulheres já haviam sido tratadas dessa forma. Porém, com o tempo, os médicos passaram a verificar certas incongruências no tratamento, tais como a questionável melhora da sintomatologia, ou seja, não melhorava tanto, baixa prevenção de patologias inerentes e principalmente o aumento da incidência de diversos tipos de cânceres. Olha que horror! Aí na década de 90 surgiram as primeiras controvérsias a esse tipo de modulação hormonal. Vou parar por aqui. Ficou na cabeça dos médicos que reposição hormonal dá câncer. Sim, dá câncer mesmo. Se você pega um medicamento que você faz a partir do xixi de um animal enorme como uma égua, prenha, e aí você sintetiza aquilo e dá para uma mulher, e você acha que esse negócio vai dar certo? Não vai. Aí fica um grande problema, que é o quê? A maioria dos médicos não leem, não estudam sobre reposição hormonal bioidêntica. Aí quando o paciente chega e menciona e fala, aí ele diz, não vai tomar isso não, vai mexer com isso não, isso dá câncer. O que é isso? É preguiça de ir lá, de procurar? Então tem sim esse problema. E você não vai achar na rede pública um profissional que faça isso, você não acha nem nos planos de saúde. Então quem já estudou, quem está mais na frente com a medicina integrativa, essas pessoas cobram bem caro nas suas consultas para poder cuidar dos seus pacientes. Eu nem julgo, né? Porque cada um está no seu direito. Mas nós realmente temos esse problema. O problema não está na modulação bioidêntica. O problema está nesse sistema nosso que cada vez mais fabrica profissionais que entram no mercado e que sequer estão interessados em amenizar a dor do paciente. Cadê aquela coisa de olhar no olho do paciente e querer solucionar o problema do paciente? Tirar essa coisa do efeito em série, né? Não, remédio X da farmácia. Ela precisa de que os exames sejam olhados com carinho e ver quais são os elementos que está faltando. É o zinco, é o magnésio, é o ferro quelado. O que está faltando para esse indivíduo, para ele ficar no eixo, para ele ficar em homeostase? O que está faltando? Então, é esse olhar carinhoso da medicina para com o paciente que falta, que nesse grupo era muito criticado, que as autoras conseguiram identificar. O que mais chamou a atenção das autoras foi a palavrinha investimento.
Elas acharam assim fantástico esse negócio de todo mundo falar investimento, né? Por exemplo, os usuários, né? Eles interagindo por meio de questionamento, com perguntas assim: por que as pessoas gastam centenas de reais anualmente em sistema de saúde privado, nos planos de saúde e em diferentes medicamentos, mas não consideram investir esse mesmo montante em um tratamento com a modulação hormonal? Ou seja, elas ficaram impressionadas com a dedicação e com o abrir mão, não é? De deixar de comprar. Inclusive, não estou achando aqui agora, mas teve uma mulher que disse: eu ia colocar silicone, não vou mais. Eu vou continuar fazendo meu tratamento. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês que é interessante. Olha, boa tarde, por favor, alguém que já faça modulação sabe dizer quanto seria o gasto mensal com os medicamentos? Uma média, só para eu ter ideia. Obrigada. Aí o moderador respondeu. Alguém respondeu: isso pode variar bastante de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, tomo bastante coisa, mas vamos lá. Consulta de 3 em 3 meses, R$500. Mais medicação para 3 meses, uma faixa de R$1.500. E uma participação no pagamento dos exames pelo plano de saúde, de R$200 a R$350, pois às vezes tem menos ou mais exames. E aí uma coisa que elas notaram também é a diferença social. Eu sou antropóloga, né? Eu tenho que falar disso, que é a questão da frase recorrente: pena que médico é muito caro e não está ao alcance de todos. Então tem muita ênfase no custo e nessa questão de que é inacessível, mas que a pessoa faria de tudo para manter essa modulação hormonal. E uma coisa que elas notaram também é que as postagens com maior número de interação, maior número de gente participando, eram aquelas em que mostrava o processo de transformação em si, nas diversas esferas, né, como corporal, metabólica, estética, psíquica e social. Frases como: eu durmo melhor, eu tenho mais estabilidade emocional, minha libido está lá em cima, minha disposição mudou, acabou a secura vaginal, pele, cabelo e visão melhores, sumiram um monte de dores, voltou a facilidade para alcançar orgasmos, enfim, esse é um dos pontos citados. E a referência a uma aparência jovem e mesmo a ausência dos que seriam sintomas atrelados à menopausa também entram no rol dos benefícios descritos o tempo todo no grupo. Esse texto é muito gostoso e eu estimulo você a ler, certinho? Achei muito interessante esse artigo, foi um dos melhores que eu li sobre reposição hormonal. Pelo menos mostrou o aspecto social da reposição hormonal. Aí elas concluem assim, no que se refere à investigação sobre a qual trata esse artigo, podemos afirmar que a defesa do uso da modulação hormonal bioidêntica, realizada pelas integrantes do grupo, se coaduna com vários desses aportes trazidos pela literatura analítica. O apelo à noção de investimento e aprimoramento, o elogio aos que seriam recursos farmacológicos inovadores, precisos e eficazes, desenvolvidos de uma forma individualizada ou customizada, e a articulação com médicos, laboratórios apresentados como bem atualizados, e os altos custos do tratamento certamente revelam uma faceta complexa dos processos de biomedicalização da sociedade. Aí elas falam da questão do papel da rede social nisso tudo, trazendo publicização, que é o que esse canal aqui pretende fazer também. Enfim, então eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo um pouquinho mais descontraído, onde nós falamos sobre a reposição vista pelo aspecto social. Eu achei muito interessante. Eu espero que você goste do vídeo. Não se esqueça de compartilhar, ligar sininho, deixar seu comentário, conversar comigo, tá bom? Então nós nos vemos na próxima, certinho? Até mais!